criança lê, ela está visualizando, ela está enxergando aquela palavra. Então vejam bem, ela não só descobriu novas palavras para colocar nesse texto, nessa escrita dela, como ela vai estar escrevendo essa palavra corretamente, sem erros ortográficos. Por quê? Porque ela está visualizando. Quando a criança não lê, é importante demais lermos para ela, contarmos histórias para ela, porque essa é a forma dela ouvir essas palavras, dela descobrir essas histórias. Mas no momento que o seu filho já lê, é importante demais ele mesmo fazer a leitura, pegar o livro e ler. Por quê? Porque ele vai estar visualizando essas palavras. Ele vai enxergar uma palavra nova, ele vai enxergar como se escreve e vai passar a escrevê-la corretamente. E até essas palavras que ele usa no seu dia a dia, né? Às vezes vai lá e escreve casa com Z, às vezes vai lá e escreve carro com R só, às vezes vai lá e escreve exercício com C, né? Lá no início quando é com X. Mas quando ele vai fazendo essas leituras, ele vai visualizando essas palavras e já vai gravando essas palavras na sua cabeça. E quando ele for escrever, ele vai lembrar, ah, não, eu li, né? Exercício é com X. Ah, eu li, casa é com S, carro é com 2 R's. Então isso é muito importante para que ele passe a escrever corretamente na hora que está lá produzindo um texto, uma frase. Visualizar a palavra. Sabe, na escola, no início, quando a criança está na fase de alfabetização, você talvez tenha um filho nessa idade, ou não, mas talvez já tenha visto isso em algum momento. Quando você vai lá na escola visitar, né, a sala de aula em que seu filho estuda, você vai perceber que nas paredes da sala e por todos os lados tem palavras. A professora trabalha uma palavra nova, coloca, né, na parede. E é justamente por causa dessa visualização. Eu trabalhei muitos anos alfabetizando crianças, né, que estão aprendendo, que estão nessa fase. E isso é muito importante. Eu colocava palavras espalhadas pelas paredes e até pelo teto. Por onde aquela criança passava o olho, ela descobriu uma palavra nova. Porque é importante demais para ela visualizar. É muito importante, assim ela passa a escrever aquilo de forma correta. Isso começa a virar um hábito também, assim como a leitura deve ser. Então, mãe, pai, ajude o seu filho a criar hábitos de leitura para que ele possa visualizar as palavras. Claro que nós temos que ler e contar histórias para os nossos filhos, mesmo se eles já sabem ler. Mas eles também precisam ler. Então, diariamente, faça isso. Ele lê um pouco, você lê um pouco, e assim ele vai fazendo esse exercício de visualização. Vai ser muito mais fácil para ele. Quando a criança está nessa fase de alfabetização, como eu já coloquei aqui, e as paredes e teto estão cheios de palavras na sala de aula, você já deve ter visto, se não viu, visita lá uma sala de aula, né? O seu filho está no ensino fundamental, inicial, no processo de alfabetização, visite a sala dele para ver, para comprovar o que eu estou falando aqui. Mas quando ele está nessa fase de alfabetização, é muito importante essa visualização da palavra para que ele aprenda aquela palavra, lembre daquela palavra quando ele estiver construindo outras, quando ele estiver construindo frases. Como isso auxilia demais, demais. Então, viva isso com o seu filho, dentro da sua casa. Ajude o seu filho a ler as histórias que você tem na sua casa, ou vá até a biblioteca, pegue livros, abra o livro que o seu filho está trazendo da escola e junto com ele, se ele ainda não estiver lendo, leia, aponte para aquela frase, aponte para aquela palavra, para que ele visualize. E no momento que ele ler, deixa que ele leia, deixa que ele visualize, deixa que ele pronuncie aquela palavra para que ela comece a fazer parte do vocabulário dele, da linguagem dele,
E aí, quando ele vai escrever, essa palavra já vai ser escrita corretamente. Quando ela não lê muito, além de ela não conseguir essas palavras, né? As palavras não vêm, elas não conseguem uma palavra para expressar aquilo que elas querem. Além disso não acontecer, quando acontece, ela ainda escreve aquela palavra com erros. E esses erros vão se repetindo, porque ela não consegue visualizar